Bom, o vídeo de hoje ele tem um formatinho diferente do que eu tô acostumada a sentar aqui para fazer. Talvez também seja o mais importante que eu já tenha gravado para esse canal e eu vou explicar para vocês por quê. A primeira certeza que eu tive desde que me foi dada a responsabilidade de tocar essa retomada do GBA Esportes, de começar um canal do zero, é que eu queria fazer desse espaço aqui um local ainda mais feminino. Eu queria dar ainda mais voz para as mulheres, né? Mostrar que o nosso local é na arquibancada, é numa mesa de debate, enfim. E aí eu falei, André, que foi quem me confiou essa responsabilidade. André, pode ter certeza que no canal, no novo formato, teremos com uma certa frequência uma mesa feminina de debates, né? Que vai de mulheres que me inspiram, que estudam jornalismo e que já trabalham com jornalismo esportivo, há mulheres que não têm interesse nenhum em jornalismo esportivo, mas que são extremamente, completamente apaixonadas por esporte. Né? Tem as mulheres que criam conteúdos no YouTube só para demonstrar sua paixão, tem mulheres que não criam conteúdos, mas que são frequentes no Twitter, no Instagram, no Facebook, que comentam futebol, comentam vôlei, NFL, enfim, NBA e por aí vai. Então eu falei, cara, vai ser um canal, vai ser um espaço para mostrar ainda mais a nossa força, para mostrar que há espaço para todas as mulheres e que nós somos competentes para falarmos do que quisermos, assim, sabe? Então, ponto. Quem frequentar o novo GBA News saberá que não tem espaço para o machismo. Essa é a primeira bandeira que eu quero balançar, é o primeiro martelo que eu quero bater e vai acontecer. Já chamei algumas mulheres aqui que me inspiram muito, Natália, Letícia, Mariana, Larissa, a Dani, a Maitê, enfim. E vou trazer ainda mais, mulheres que não conheço e que vão me inspirar, mulheres que já me inspiram e por aí vai. E logo depois também eu comecei a pensar que, cara, isso aqui é um canal de esporte, né? O esporte, ele é apaixonante. E assim, apaixonante o suficiente para me fazer querer viver disso. Tudo na minha vida foi guiado pelo esporte, né? As minhas escolhas, as minhas paixões, eu tenho grandes amigos, as pessoas que mais frequentam e participam da minha vida, eu conheci através do esporte e acho que isso é só uma parte da magia que o esporte tem e da intensidade, da importância que tem para o nosso mundo. Também sempre me encantou a forma com que o futebol é capaz de unir culturas, povos, sabe? Eu sempre achei mágico o que acontece dentro de um estádio, aquela troca de carinhos entre desconhecidos, aquele amor que une pessoas completamente distintas e que às vezes não tem nada em comum. E aí eu entendi que a principal mensagem que um canal de esporte tem que passar e que esse aqui vai passar é que o esporte é um espaço livre, sabe? Há espaço para tudo no esporte, para tudo, menos para o preconceito, seja ele qual for, de qual natureza for. Eu digo de racismo, homofobia, machismo e qualquer outro. Não há espaço para o preconceito. É a única coisa que não cabe no esporte. Preconceito, violência. Dito isso, o nosso canal vai abrir um espaço com uma certa frequência para falar, debater e lutar contra todos os tipos de preconceito. Como vimos, o Neymar ele foi vítima de racismo recentemente, foi punido inclusive por ser vítima, o que torna a situação ainda pior, ainda mais lamentável. E aí depois disso eu falei, cara, vou falar com o Carlos, que é um flamenguista apaixonado e que eu sigo no Twitter, que é uma pessoa que mesmo de longe sempre foi uma voz importante para mim nessa questão, né? Eu sempre procurei seguir pessoas que me fizessem aprender ainda mais sobre esses temas e eu falei, Carlos, é o seguinte, tô com um projeto em que a gente vai bater contra preconceitos e queria que você falasse sobre racismo, eu queria que a primeira pessoa fosse você a falar sobre o caso Neymar e qualquer outra situação que eu sei que você é capacitadíssimo para falar, né? E aí ele aceitou. E é com muita honra que a gente vai ter essa aula, eu e quem estiver assistindo esse vídeo. Não vai ser a única participação do Carlos, é a primeira de muitas. A gente tem pensado e planejado um projeto muito interessante para falar com frequência sobre o racismo, porque a gente não pode esperar que aconteça para falar, né? Tem que ser um assunto debatido com frequência.
E agora o vídeo é todo dele e ele vai trazer um pouquinho dessa aula aí pra gente. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Carlos Rodrigues, eu sou de Brasília, sou estudante de Geografia e estamos aqui para falar de um assunto muito chato, muito triste, um assunto que cada vez mais tem se perpetuado, infelizmente, no futebol e na nossa sociedade como um todo, que é o racismo, né? No último final de semana tivemos mais um caso lamentável entre Neymar, jogador do Paris Saint-Germain, e Álvaro González, jogador do Olympique de Marseille pelo campeonato francês. Neymar recebeu comentários racistas, foi insultado, sendo chamado de macaco pelo Álvaro González, e Neymar reagiu em campo, infelizmente foi expulso, pegou alguns jogos de suspensão e o Álvaro González também pegou alguns jogos de suspensão. Só que aí eu pergunto, é suficiente apenas jogos de suspensão para quem praticou o racismo? Não, não é. O que tinha que fazer é aplicar uma multa para o clube e talvez rescindir o contrato desse jogador. Porque é algo que mexe com a cor da pele, algo que se profere com a cor da pele, é inadmissível, é lamentável. Isso não pode continuar existindo, não pode continuar sendo passado batido. A Federação Francesa de Futebol não vai fazer absolutamente nada, porque para eles, segundo o jogador Álvaro González, é algo normal e que o Neymar tinha que saber perder. Até postou uma foto no Instagram rodeado de amigos pretos, justificando toda essa acusação de racismo, abafando o que ele fez dentro de campo. Isso é inadmissível. Atos racistas não podem continuar e isso, infelizmente, não vai acabar tão cedo. Nós temos casos ainda na Europa com o Daniel Alves, que foi cobrar um escanteio contra o Vila Real. Isso tem 6 anos, há 6 anos atrás, e um torcedor do Vila Real atirou uma banana na frente dele, quando ele estava no córner, no escanteio. E o que ele fez? Comeu essa banana. Mas aí eu te pergunto, você acha que isso também não machucou o Daniel Alves? Com certeza, porque quem é brasileiro, quem é preto, identifica, sabe que isso machuca, isso dói, isso vai lá na mais profunda ferida. Tivemos também o caso do jogador Moise Kean, um jovem jogador italiano, preto, que estava jogando na Juventus. Quando ele fez um gol contra o Cagliari, ele comemorou do lado da torcida adversária e recebeu comentários racistas. Aí veio o Bonucci, colega de time, colega de profissão, falando que ele não deveria ter feito isso porque ele sabia que isso ia acontecer. Cara, como que o próprio colega de profissão do próprio time, pior ainda, dá uma declaração dessa? É repugnante, é inadmissível. Onde pessoas deveriam estar do nosso lado estão contra, do outro lado. Isso não pode existir mais, não pode. Balotelli também sofre constante racismo por ser preto, numa terra onde é racista, numa terra onde se acusa racistamente, numa terra onde se acusa por racismo no futebol e na sociedade também. Temos torcidas na Itália, torcidas que são meramente racistas, supremacistas brancas, como a Ultra da Lazio, que é uma torcida racista, uma torcida fascista, que implementa o ódio em seus cantos. E nunca foi feito nada contra essa torcida. Temos casos aqui no Brasil também, um caso muito conhecido aqui dentro do Brasil, pela Copa do Brasil, entre Grêmio e Santos, onde o ex-goleiro do Santos, Aranha, sofreu comentários racistas por torcedores. Não teve pena para essa pessoa, não teve pena. O Tinga, também ex-jogador do Cruzeiro, quando jogava a Libertadores lá na Bolívia contra o Real Garcilaso, também foram proferidas a ele palavras racistas, macaco, fazendo gestos, imitando sons, a torcida da casa, e não foi feito absolutamente nada. A FIFA não tem penas maiores para quem pratica esse tipo de coisa, esse tipo de ato. A FIFA não pune, e quando pune, são punições que não são suficientes. A Conmebol não pune, a FIFA não pune, a FIFA no geral.
a UEFA não pune, a CONCACAF também não pune, sem falar nas outras, na Ásia, na Oceania, na África. São coisas que acontecem e estão acontecendo sem a gente ver. São coisas inadmissíveis, lamentáveis, que muitas vezes as pessoas fecham os olhos por acharem que isso é apenas coisa de jogo, isso é normal, é calor do momento, é porque não sabe perder. Não existe isso. O racismo no futebol, ele precisa acabar e rápido. É algo que transforma o campo num ambiente de guerra. O racismo é algo que fere na mais profunda ferida do ser humano. Nós pretos, nós precisamos ter o nosso espaço na sociedade, no futebol, em qualquer lugar que seja. Nós nos solidarizamos, estamos juntos com Moise Kean, com Neymar, com Balotelli, com o Manega do Porto, que também sofreu racismo no jogo do Vitória de Guimarães pelo Campeonato Português. Nós sofremos isso diariamente. Estamos com Aranha, estamos com Tinga. Precisamos dar um basta nisso. A luta continua e não pode parar. E não vai parar. Estamos juntos nessa luta contra o racismo do futebol, contra o racismo na sociedade. Nós queremos ter o nosso espaço. Nós queremos ser quem nós somos. Apenas. Nós não queremos ser melhor do que ninguém. Queremos ser o que somos. Apenas.